Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão, mano? Bom, hoje a gente tá de obra nova aqui no canal. Então vocês já sabem, né? Se gostarem, deixem bastante like nesse vídeo. E se aparecer a opçãozinha de hypar aqui também, faz isso aí pra ajudar a gente, beleza? Dito isso, bora pro recap. Han Seong-hyun foi o único sobrevivente depois de um ataque inesperado contra a sua família. Desde então, ele ficou totalmente recluso, esperando o dia que poderia ficar ainda mais forte. Bom, esse dia chegou, e o nosso protagonista descobriu uma habilidade para agir com segurança. E agora, ele vai em busca dos responsáveis por aquele ataque criminoso. A nossa história começa em um mundo de espadas e magia. O temível Rei Imortal estava em uma batalha contra o seu rival, Cavaleiro da Luz. O rei era visto como o pesadelo dos continentes. Já o Cavaleiro da Luz estava do lado da humanidade e foi abençoado com uma lâmina e asas. A luta entre a escuridão e a luz aconteceu, e o protagonista estava confortavelmente sentado assistindo. Han Seong-hyun testemunhou dois de seus avatares lutando um contra o outro. Para entendermos melhor, vamos voltar um pouco no tempo. Um dia, um investigador do departamento de habilidades bateu na porta de Han. Ele queria fazer algumas perguntas, mas o protagonista, com um olhar cansado em seu rosto, disse que não queria conversar com ninguém sobre nada. O investigador aceitou essa resposta e pediu a Han para reportar ao departamento de habilidades se despertar alguma. Ouvir a menção do despertar deixou um gosto amargo na boca de Han. Essa breve conversa com o investigador foi a primeira interação humana que ele teve com o estranho nos últimos 6 meses de sua vida. O protagonista ficou inicialmente contente, porque agora ele não precisaria abrir a porta por mais 6 meses. Ele já tinha estourado a cota de socialização. Já se passaram 2 anos desde a última vez que Han saiu de casa. E olha, tá um pouco parecido comigo, pra ser sincero. Alguns diriam que Han era patético e outros poderiam até chamá-lo de solitário, mas na verdade isso estava longe de ser a verdade. Han foi apenas mais uma vítima deste mundo. Ele volta para o sofá e a televisão apresenta notícias sobre um desperto cometendo crimes aleatórios antes de ser transportado para outro mundo. A palavra desperto faz Han arregalar o olho. Um dia a humanidade começou a despertar aleatoriamente poderes misteriosos que desafiavam as leis da natureza e também da lógica. Quando uma pessoa desperta uma habilidade, ela é transportada à força para outro mundo em até 24 horas, e se atender às condições, será capaz de retornar à Terra. Mas na realidade, apenas uma pequena fração dos despertos realmente sobrevivem e voltam à Terra. Essa pequena porcentagem fazem as pessoas temerem bastante sobre isso. Por isso, muitas delas, que assim que despertam, começam a fazer vários absurdos. Alguns chegam a cometer crimes imprudentes e desumanos antes de serem transportadas à força. Há 2 anos atrás, o protagonista foi vítima de um desses despertos aleatórios. Ele perdeu o movimento de uma das pernas. Como se não pudesse piorar, toda a sua família foi exterminada numa tal explosão. Desde então, Han tentou o seu melhor para se recuperar e ficar ainda mais forte. Mas não foi tão simples não. Ele tentou tudo o que era possível para recuperar a sua perna, mas tudo foi em vão e ele não teve nenhum sucesso. Isso parecia uma tentativa meio patética de recuperar o que ele perdeu naquele incidente. No fundo, o protagonista tinha medo até da ideia de pisar um único pé fora de casa. E ele se perguntou se algo teria mudado e se ele tivesse sido mais corajoso, as coisas podiam ser diferentes. Han queria desesperadamente escapar da prisão conhecida como a sua própria casa e ir a qualquer lugar. Mas ele tinha vergonha de andar de muleta. Nesse momento, seus pensamentos foram interrompidos por uma tela azul que apareceu à sua frente. A notificação falava sobre um sistema chamado Akasha e acrescentou que o protagonista despertou aleatoriamente uma habilidade única. Han definitivamente não esperava despertar. O sistema apresentou a habilidade única chamada Avatar. Logo em seguida, apareceu uma contagem regressiva de 24 horas até a transferência obrigatória para outro mundo. Han não estava pronto para nada assim. De repente, o sistema notificou que a escolta seria forçada se ele não entrasse na zona de transferência nos próximos minutos. Ao escutar isso, o protagonista rastejou no chão, o mais rápido que pôde. Ele rapidamente vasculhou seu armário em busca de algo útil. Han lembra dos rumores que depois de ser transferido, o desperto levaria pelo menos 1 ano para retornar à Terra. Para piorar a situação, o tempo se move 10 vezes mais devagar em outras dimensões. Isso significava que ele teria que sobreviver por 10 anos inteiros para poder voltar com suas pernas de espaguete. Nesse momento, o sistema notifica que falta
falta apenas 3 minutos para a preparação. Han desempacotou todos os equipamentos ao ar livre, isso que ele pôde encontrar em seu armário, enquanto olhava com medo para a contagem regressiva. Ele tentou entrar lá naquela luz, mas simplesmente não conseguiu. Ele não conseguia nem sair de sua porta antes de desmoronar. Han sentiu que esse sistema estava o forçando a entrar em um mundo diferente sem poder e habilidades, com o intuito de apenas esquecer ele lá durante 10 anos inteiros. Nosso garoto logo se lembrou da outra notificação que acabou de receber sobre uma habilidade chamada Avatar. Han resolveu testar e gritou a ativação da habilidade, esperando que algo o salvasse desse tremendo absurdo. Assim que Han abriu os olhos, ele se deparou com uma cópia perfeita de seu corpo original, da aparência, as roupas e até sua muleta. Eram imagens espelhadas um do outro. Han ficou chocado com isso, obviamente o Han original, né? Ele até sentiu uma pontada bem forte no seu cérebro e começou a ver 2 de seus rostos. Isso deve ter bagunçado sua cabeça. Ainda confuso sobre toda a situação, ele se virou e olhou na outra direção. De repente, o protagonista percebe que está compartilhando sua visão com o olho do Avatar. Ele tentou mover o Avatar, mas mover um corpo separado era muito mais nauseante do que ele pensava. Mover o seu Avatar e corpo principal era praticamente impossível. Infelizmente, não houve tempo suficiente para experimentar, pois a contagem regressiva chegou ao último minuto. O protagonista achou que ter um clone perfeito de seu corpo fraco parecia inútil. De todas as habilidades por aí, ele ficou preso a algo que apenas destacou o quão inútil ele era. O nosso garoto até se perguntou se algum herói poderia salvar o dia e ir para outro mundo em seu lugar. O protagonista de repente teve uma ideia antes que pudesse terminar o seu pensamento. Ele percebeu que poderia ter a configuração perfeita para fazer exatamente isso e não ir para outro mundo. Então, ele desejou que seu avatar avançasse para a zona de transferência. Han se concentrou em controlar o clone o máximo que pôde. Finalmente, a luz azul da zona de transferência se intensificou. O protagonista só queria lançar um Ave Maria e testar uma ideia insana. A zona de transferência reconheceu seu avatar como ele e o avatar foi transportado com sucesso para outra dimensão no seu lugar. E do nada, o seu corpo, desajeitadamente equipado, apareceu no meio de uma floresta. O protagonista olhou para o seu corpo e não entendeu como foi transportado. Afinal, ele viu com seus próprios olhos que o avatar que tinha sido transportado no seu lugar. Felizmente, o sistema teve a gentileza de informar que o protagonista poderia retornar à Terra através da opção de retorno na loja de karma. Ele poderia coletar karma e acumular através de suas aventuras. Atualmente, ele tem 0 karma e era um garoto falido. Nesse momento, aquela dor dentro de sua mente voltou. Foi aí que o protagonista percebeu que ele não havia sido transportado. Na verdade, apenas o seu clone que foi. E agora, a sua percepção estava dividida entre a floresta e a sua sala de estar. Han estava apenas compartilhando a sua visão com o avatar. E ver 2 mundos diferentes ao mesmo tempo poderia realmente mexer com a mente de uma pessoa. O protagonista imediatamente cancelou sua invocação em uma tentativa de conter a dor de cabeça. De repente, o clone foi excluído e a sua percepção voltou ao normal. O protagonista finalmente pôde ver que ainda estava dentro de sua casa. De repente, ele sentiu uma dor de barriga e conseguiu correr para o banheiro antes de vomitar suas entranhas. Olhando pelo lado positivo, pelo menos ele conseguiu se esquivar da urgente crise de transferência. Nesse momento, Han se virou para o lado e convocou seu avatar mais uma vez. Nosso garoto se perguntou o que deveria fazer com uma habilidade inútil como essa. Seu pensamento foi interrompido por uma mensagem de parabéns do sistema por alcançar um grande feito. Ele conseguiu retornar à Terra por conta própria sem usar a loja de karma e por isso recebeu uma recompensa especial. O protagonista ganhou acesso a um portão de transferência dimensional que pode ser usado uma vez por dia para se deslocar para um local visitado anteriormente. Além disso, o seu karma aumentou muito e assim ele se tornou o desperto que retornou à Terra no menor tempo de todos já registrado. O sistema o recompensou em 1.900.000 de karma. Han acabou de ganhar uma tonelada de pontos por simplesmente desconvocar o seu avatar. E sem fazer mais nada, isso seria cerca de 10 anos de karma acumulado de uma só vez. Até onde o protagonista sabia, o karma é pago com base no impacto que se tem em outros mundos. Poderia ser obtido através de todos os tipos de coisas. Boas ações, más ações, eliminar pessoas, trabalhar duro, praticamente tudo.
Acumular karma era a principal forma de fortalecer as habilidades e até mesmo retornar à Terra. O protagonista temia que o sistema tivesse cometido um erro e pudesse pedir que ele devolvesse os pontos, mas não era como se ele tivesse trapaceado ou estragado tudo de propósito. Então, ele acredita que não deveria ser responsabilizado. O protagonista observa que agora poderia facilmente retornar à Terra. Nesse momento, ele encontra uma opção de poder de recuperação aprimorada, no valor de 10.000 de karma. Já que ele era rico nesses pontos imaginários, a tentação da palavra recuperação era praticamente irresistível. Ele clicou na opção e um poder misterioso começou a fluir direto para suas pernas. Pela primeira vez em muito tempo, o protagonista sentiu a vida nos dedos dos seus pés. A lesão da qual ele estava tentando se recuperar há anos começou a cicatrizar em um ritmo visível. Para ele, essa lesão não foi apenas um inconveniente, foi uma ferida que marcou a perda de sua família. As cicatrizes que ele reteve serviram como as fechaduras que o confinaram a este quarto solitário por um longo tempo. Agora que seu poder de recuperação havia ultrapassado o nível humano padrão, levantar sem a ajuda de uma muleta tornou-se possível. Como podemos ver, o protagonista ganhou uma super habilidade de recuperação. A noite chegou e Han já havia se acostumado a usar as pernas novamente. Ele até percebeu que elas ficaram ridiculamente fortes, mais fortes do que antes do incidente. Além disso, ele ainda tinha muito karma restante no banco e muitas coisas para gastar. Nosso garoto logo viu que poderia aprimorar a sua habilidade original, o que significava atualizar o seu avatar. Sem um pingo de hesitação, ele comprou a atualização e se perguntou o que seria capaz de fazer com a habilidade de avatar aprimorada. Para testar as melhorias, ele convocou o avatar e admirou o quão viril ele parecia. Surpreendentemente, o clone retribuiu o elogio. Agora, com a habilidade aprimorada, o protagonista podia dividir sua consciência em duas, permitindo que ele se movesse livremente sem problemas. Han também obteve uma nova habilidade através do aprimoramento chamada Centro Mental. Era uma habilidade que filtrava estímulos e emoções, aceitando apenas as informações e sensações que ele queria aceitar. O protagonista não apenas estaria livre de doenças dimensionais, mas seu corpo principal também poderia filtrar a dor de seu avatar se machucasse. Ele testou isso socando o clone. O avatar foi nocauteado e caiu no chão. Han comemorou o fato de poder continuar se aventurando em outros mundos no conforto de seu quarto. Ele podia controlar seu avatar como se estivesse jogando um videogame muito realista. Além disso, ele poderia invocar um avatar adicional agora mesmo. Han se perguntou se ele poderia aumentar continuamente o número de seus clones à medida que crescia. Para tornar as coisas mais fáceis, esses avatares precisariam de alguns nomes. É certo que ele não tinha o melhor senso de nomenclatura do mundo, mas Han quebrou a cabeça em busca de nome. Ele viu um pouco de lixo solto na mesa e uma xícara de café vazia. A partir de agora, o primeiro avatar com alta afinidade de mana será chamado de Han. O segundo avatar com durabilidade decente foi nomeado de Ren, como Ketchup Ren. O protagonista observa que essas características de afinidade de mana e durabilidade não eram ruins, mas ele as via como fracasso. Com identificações esclarecidas, talvez fosse hora de fazer a tão esperada missão principal. Então, ele enviou Hans para o portão de transferência dimensional, quanto a Hans foi encarregado de apenas relaxar e ficar bem no sofá. O protagonista também tinha uma missão muito importante a cumprir. Ele limpou sua casa e carregou o lixo. Fazia muito tempo desde que ele tentou e falhou. Depois de anos de isolamento, o nosso garoto finalmente sentiu o sol em sua pele mais uma vez. Ao contrário de antes, ele não se sentia ansioso para sair. Isso foi em parte graças à capacidade de usar a mente. Enquanto estava fora, o protagonista acreditava que a essa hora Hans já deve ter chegado a outro mundo também. No momento em que Hans se teletransportou, já era noite na floresta. O clone estava rezando por uma passagem segura, esperando que nada se aproximasse dele no escuro. Nesse momento, um brilho predatório apareceu nas proximidades. Um enorme e voraz pantera negra saiu da folhagem. O seu olhar era fixo em Hans, como se estivesse olhando para um delicioso jantar. A besta saltou para a frente e Hans reagiu, puxando a lâmina que ele havia preparado de antemão. Ele usou a bainha da lâmina para parar o ataque da pantera negra, deixando o animal roer o aço. Como esperado, o protagonista não sentiu o menor medo ou dor nesta situação. Era como jogar um jogo muito realista. A pantera recua e Han, manipulando o clone, avançou com a lâmina. Nosso garoto derrotou a pantera. Ele reflete que não teria sido capaz de fazer isso se não tivesse mantido a compostura. Este encontro apenas o lembrou de quão fraco ele é. Nesse ritmo, ficar nessa floresta e encontrar
enfrentar outro monstro seria muito problemático. Felizmente, Han vê uma vila próxima na trilha. É uma pequena aldeia que estava situada entre a floresta e o terreno rochoso. O lugar parecia pacífico o suficiente. Assim que entrou pelos portões da frente, ele foi calorosamente recebido por um velho careca de aparência gentil, que se apresentou como Malcolm, o chefe da aldeia. Malcolm elogiou o jovem por passar por um caminho na floresta repleto de monstros a essa hora da noite. Han agiu modestamente e pediu permissão para ficar na aldeia, mesmo que apenas durante a noite. O gentil chefe o recebeu de braços abertos, dizendo que eles deveriam ajudar uns aos outros. Aos olhos de Malcolm, a roupa e o equipamento do nosso clone pareciam estranhos. O protagonista apenas minimizou a coisa toda. O chefe disse que encontrar estranhos era raro por aqui, e já fazia muito tempo desde o último. Então, para comemorar, eles devem tomar uma bebida na taverna da vila. Um pouco mais tarde, a cena muda para o protagonista deitado em um quarto. Ele se sentiu totalmente bem-vindo pela aldeia calorosa. Fazia tempo desde que ele gostava de estar perto de outras pessoas, e ele até bebeu. Hoje foi um dia bastante divertido, o mesmo disse, mas era hora de se virar e descansar os olhos. Depois disso, Hans dormiu, e um estranho entrou sorrateiramente na sala. Enquanto isso, o corpo principal do protagonista estava comemorando na terra. Ele tomou banho, pediu frango e cerveja. Han sentiu um pouco de pena de Ren. O protagonista estava relaxando, enquanto o segundo avatar teve que fazer treinamento de saúde para utilizar melhor o seu traço de habilidade e explorá-la ao máximo. Han não tinha planos de despachá-lo ainda, mas é bom estar preparado com antecedência. Os clones estavam trabalhando duro. Agora, caberia a Han descobrir mais informações sobre o outro mundo no conforto de sua sala de estar. Ele desempenharia o papel de comandante-chefe perfeito. Nosso garoto estava de bom humor até sentir algo errado com Han. Um sentimento sinistro incomodava o fundo de sua mente, como se algo ruim tivesse acabado de acontecer. De repente, o sistema informou que seu avatar Hans foi de base. Todas as características e dados seriam redefinidos. Hans estava comemorando e bebendo com os aldeões há alguns minutos, e agora ele se foi. O protagonista tentou descobrir o que diabos aconteceu no outro mundo. Enquanto isso, Hans estava ocupado mastigando um pouco de frango. A lógica era que o velho da vila estava por trás desse ato. O protagonista presume que ele deve ter colocado algo na bebida. Han só podia culpar a si mesmo por ser muito irresponsável com seu primeiro clone. Nesse momento, ele começou a estabelecer a conexão com o seu avatar supostamente eliminado. Enquanto isso, na aldeia, o chefe Malcolm expressou sua decepção com o recém-chegado, dizendo que achava que ele seria útil. Hans passou pela floresta sozinho, e o chefe pensou que ele seria talentoso, mas agora ele se tornou no máximo um esqueleto de elite. Naquele momento, a conexão restabelecida permitiu que o protagonista sentisse a estranha sensação de não ser nada além de ossos. Hans havia sido transformado literalmente em um esqueleto. Nosso garoto obteve uma habilidade especial chamada Coração Decomposto. O protagonista manteve o controle sobre o clone Hans, mas ele não era mais humano. Se tornar um esqueleto foi um choque que Han não esperava. Sua mente não foi corrompida devido aos efeitos da habilidade central da mente. Nesse momento, nosso garoto olhou em volta, tentando encontrar alguma pista sobre onde ele estava. Ele virou a cabeça para o lado e viu um pequeno batalhão de pessoas com carne podre e outros já eram esqueletos. Isso alinhadas ordenadamente. Com base na aparência, pode-se dizer que alguém está transformando toda a aldeia em zumbis. De repente, um homem entrou na sala. Aparentemente, Han não ousava mover um músculo. Ele não tinha nenhum mesmo. Então, tentou manter seus ossos o mais firmes possível. Nosso garoto, ele se lembrou que esse cara estava na taverna ontem. O homem reclama que estava entediado depois de ficar confinado nesta área montanhosa, fazendo magia negra por tanto tempo. O protagonista presume que talvez os aldeões com quem Hans bebeu e comemorou fossem mago das trevas. Finalmente, o homem notou o esqueleto sentado no canto da sala, longe do resto dos zumbis. Nosso garoto ficou tenso com o olhar do homem. Ele estava com medo de que o fato de que ele poderia se mover fosse notado. Felizmente, o homem não era tão perspicaz. Ele estava apenas irritado por ter que fazer um trabalho extra. Então, usando uma voz sinistra, ele ordenou que Hans se mudasse para o resto dos esqueletos. A voz que o homem usou estranhamente o encheu de um poder que o chamou para se mover com força. Era fraco o suficiente para que ele pudesse ignorar a ordem, mas o protagonista decide jogar junto e fingir estar sob o controle dele por enquanto. O homem tinha acabado de terminar seu trabalho problemático e reclamou de como o velho era muito meticuloso. Então, ele
tinha que verificar constantemente aquela sala. Finalmente, o cara saiu e fechou a porta. Han não pôde deixar de sentir familiarizado com essa sensação. Isso de controle. Dentro dele, havia um poder que tornava possível fazer mover um corpo feito de ossos. Talvez fosse por causa do traço de afinidade de mana. Nosso garoto acredita que pode controlar esse poder. Se pudesse praticar um pouco, talvez fosse possível controlar os outros esqueletos nesta sala. Uma semana se passou desde então. O coitado do primeiro clone foi eliminado e se transformou em um esqueleto de elite em uma vila estranha. Ele estava preso na sala de concreto trabalhando. O protagonista, comandando o clone, estava tentando usar sua afinidade natural com mana para comandar os outros esqueletos. Hoje foi o dia em que ele conseguiu fazer algum progresso significativo. Em sua tentativa, ele conseguiu fazer outro esqueleto mover o seu corpo desajeitadamente. Foi preciso toda a sua concentração para fazer com que alguém se movesse de acordo com sua vontade, mas ainda era muito pouco. Além disso, o protagonista estava limitado a controlar apenas um soldado. Talvez esse fosse o limite de um mero esqueleto de elite. Nesse momento, Han ouviu um guincho que ele vinha ouvindo no passado. Um rato conseguiu se esgueirar para a sala trancada e foi corajoso o suficiente para deslizar perto de Han. O protagonista agarrou o roedor e disse que finalmente pegou o rato que estava coçando o calcanhar durante toda a semana. Essa coisinha rápida o incomodava há algum tempo. Han considerou usar o rato como cobaia em vez dos esqueletos. Ele não tinha mais nada melhor para fazer, então poderia muito bem tentar. Usando seu dedo ossudo e infundindo com mana, ele eliminou o ratinho de uma só vez. Agora, seu cadáver era suscetível ao mesmo princípio que Han vinha praticando. De repente, o pequeno roedor se levantou com vitalidade renovada, como se não tivesse acabado de ser eliminado. O protagonista comemorou silenciosamente o seu experimento bem-sucedido. Ele chamou esse rato de Alfred e o soltou. Esse foi o início da operação Vigília Noturna. Usando um animal discreto, ele poderia coletar informações ouvindo conversas silenciosas. Alfred era um ativo bastante valioso e eficaz quando se tratava de espionagem. Agora Han podia ter olhos e ouvidos do lado de fora. O cara de antes voltou para a sala ainda insatisfeito com suas condições de trabalho. Han podia ver um homem mexendo em outra sala trancada, possivelmente um armazém. Ele ponderou se deveria enviar o rato Alfred para dentro para investigar. Nosso garoto queria mais informações, mas uma energia espessa e escura o impedia de andar perto da porta, mesmo com a habilidade centro da mente neutralizando suas emoções. Ele ainda podia sentir instintivamente o terror dentro deste local misterioso. Cada um de seus sentidos estava lhe dizendo que seria muito perigoso se aproximar de qualquer pessoa. Então, ele apenas esperou que o homem saísse. De repente, o protagonista ouviu uma conversa sobre algum tipo de processo de amadurecimento. Até o homem que trabalhava lá temia aquele item sinistro dentro da sala misteriosa. Eles o chamaram de fragmento do rei imortal. A vila pode parecer normal à primeira vista, mas estava cheia de guardas vigiando em todos os lados. Eles também colocaram armadilhas em todos os prédios, embora apenas tolos ousassem se esgueirar para este lugar abandonado. Alfred se afastou depois de obter algumas informações valiosas apenas espionando. Agora, o protagonista sabia sobre a existência deste fragmento do rei imortal. Han ficou confiante de que poderia ir livremente ao redor da aldeia para coletar mais informações. Ele se perguntou onde estava aquele chefe careca nessa bagunça. E, infelizmente, para Alfred, a segunda vida dos ratos dura muito pouco. Ele foi eliminado por alguém do lado de fora, e agora não havia mais como voltar. O culpado usou uma lâmina mágica que surgiu diretamente do chão para cuidar do rato. Claro que não era outro senão o próprio chefe da aldeia. Ele era um bom vigilante. Mesmo um rato não poderia escapar de sua detecção. Han temia ser pego após esse passo em falso. O chefe achou estranho que um rato zumbi não exalasse a energia da magia negra, mas o seu corpo estava estranhamente cheio de mana negra. O careca apenas atribuiu isso a causas naturais e se transformando em um zumbi devido à exposição à mana sombria. Se fosse esse o caso, a investigação seria mais fácil, pois há apenas um lugar transbordando de mana escura nesta aldeia. Assim que o velho sinistro se aproximou de seus funcionários, eles ficaram tensos. Malcolm pergunta quem estava no comando do armazém de zumbis. Os caras ficaram ainda mais tensos. Enquanto isso, Han estava de luto pela perda de Alfred. Embora possa ter durado pouco, ele realmente gostava daquele rato e prometeu revidar em nome do pequeno
pequeno, e onde quer que o espírito de Alfred estivesse. Ao nascer do sol, Jeff chutou a porta do armazém, visivelmente irritado por ter sido repreendido pelo seu chefe, por deixar um rato rastejar e fugir da sala. Jeff queria desabafar suas frustrações com os zumbis, que ouviam e obedeciam às suas ordens. Ele os via como coisas inúteis, incapazes de formar pensamentos ou se mover por conta própria. Jeff ficou tão furioso e irritado que deu um soco em um dos zumbis podres e carnudos bem na mandíbula por ser muito lento. Socar algo bem na cara definitivamente fez o cara patético se sentir um grande homem. Ele levantou a cabeça do zumbi pelos cabelos para examinar o seu rosto. Jeff se lembrou desse zumbi quando ele ainda era humano. Foi um homem de família que se atreveu a se rebelar contra os magos das trevas para proteger sua família de um destino horrível. Jeff desafiou o zumbi a responder agora, mesmo que ele não tivesse sido transformado em um zumbi irracionalmente. Ele não seria capaz de fazer nada. Finalmente, Jeff perdeu o interesse pelo pobre zumbi. Depois de desabafar sua raiva e frustração, ele diz que transformar a esposa do rebelde em uma zumbi e colocá-los no mesmo quarto trancado é um favor que os magos das trevas fazem. Naquele momento, o zumbi levantou do chão e atacou o ombro de Jeff, pronto para dar uma grande mordida. A sua mordida foi repentina e forte, rasgando a carne de Jeff. O cara entra em pânico e tropeça. Ele tentou o seu melhor para controlar o zumbi usando aquela voz, mas não estava funcionando. As ordens não impediam o zumbi de agir fora da linha. Jeff rapidamente se preparou para lançar seu feitiço ofensivo, mas antes que ele pudesse terminar, a esposa do zumbi também se moveu. Ela calou a boca estúpida de Jeff, cancelando o feitiço lançado. Depois disso, Jeff sofreu uma dolorosa série de ataques nas mãos das pessoas que ele tanto machucou. Claro que o culpado por esse zumbi se mover era o esqueleto de Elite situado no fundo da sala. Este foi apenas o começo do plano do protagonista. A cena muda para a entrada da aldeia, onde um jovem estava incomodando os guardas para deixá-lo entrar, pois ele estava supostamente procurando o seu irmão lá dentro. Apesar da resistência do guarda, eles se recusaram a deixar um estranho entrar tão descuidadamente lá. O jovem continuou pedindo para pelo menos ver o chefe da aldeia. Finalmente, o chefe Malcolm veio aos portões para ver do que se tratava a comoção. O velho careca ficou chocado ao ver o protagonista. Ele percebeu que o seu rosto era idêntico ao de Hans, mas esse era o segundo clone do Proto. Ele fez Hans se passar pelo irmão gêmeo de Hans. Ter dois corpos para realizar planos como esse foi muito útil. Graças a Hans distraindo o velho, Hans conseguiu se esgueirar onde o fragmento do rei imortal estava alojado. Este pequeno fragmento roxo escuro não era brincadeira. O poder avassalador que emitia era palpável e o protagonista pensou que estava absorvendo a energia escura dos zumbis, mas era mais uma ressonância mútua do que uma absorção. Os zumbis estacionados nessa sala pareciam insanamente fortes, muito mais fortes do que a sala em que ele estava preso. O protagonista fica com raiva porque ele nem se qualificou para ficar preso nessa sala mais importante. Agindo por causa de seu orgulho ferido, ele agarrou o fragmento e o enfiou direto em seu peito vazio. O poder avassalador da escuridão explodiu dentro de sua caixa torácica. E enquanto isso acontecia, que o seu segundo clone estava tentando o seu melhor para ganhar o máximo de tempo possível, mantendo o chefe Malcolm ocupado com seu comportamento alegre. Ele insistiu que os gêmeos têm uma conexão secreta que sempre identifica a localização um do outro. Malcolm continuou brincando, agindo como líder benevolente. Isso foi até que ele sentiu a perturbação de energia dentro da sala mais importante de toda a aldeia. Hans e os guardas também notaram. Algo estava acontecendo com o chefe do fragmento. Malcolm abandonou todas as pretensões e correu para o armazém, enquanto ordenava que seus guardas eliminassem Hans imediatamente. Os dois guardas viraram suas lanças contra o jovem, mas Hans já estava fora de lá. Ele desapareceu no ar. Enquanto isso, no armazém, a mente de Hans estava cheia de pensamentos imutáveis de desespero, angústia e todas as emoções humanas negativas conhecidas de uma só vez. Mesmo que a sua mente estivesse tentando acompanhar com a ajuda do centro mental, a intensidade e a dor ainda eram demais para suportar. E agora que ele estava sendo submetido aos fragmentos, o protagonista considerou que não havia uma pessoa que pudesse suportar essa experiência com a sua sanidade. Nesse momento, ocorreu uma explosão final de energia escura. A sala inteira quase desabou. O sistema notificou de que ele havia cumprido as condições para a evolução. Hans saiu dessa tribulação como um mago imortal, depois de absorver um dos 3 fragmentos existentes do rei imortal. A magia negra latente foi assimilada em seu corpo.
corpo. Com essa evolução, ele ganhou a habilidade especial da sabedoria maligna, concedendo uma compreensão absoluta e talento em magia negra. Enquanto isso, o outro funcionário sem noção do que estava acontecendo xingou Jeff por deixá-lo sobrecarregado com mais trabalho apenas por causa de um rato solto. O seu tédio foi interrompido por uma mensagem mental alta e raivosa do mestre. O homem então relatou que não havia nada de errado, mas um desastre já estava se formando. O cara tentou chamar Jeff para que eles pudessem verificar a comoção juntos, mas ele não obteve uma resposta. Então ele chegou perto da porta para dar uma olhada mais de perto no que havia acontecido com seu colega de trabalho. Nesse momento, o pobre soldado foi cercado pelos zumbis. Atrás deles estava Han, que olhou para o cara ameaçadoramente. O homem imediatamente usou sua magia na tentativa de afastar os zumbis. A porta finalmente cedeu. Os zumbis começam a se mover de acordo com a vontade de Han. Ele continuou falando com um funcionário, enlouquecendo o pobre rapaz. O protagonista podia sentir a diferença em seu nível de poder após sua evolução. Uma parte significativa disso deve ter sido a sabedoria maligna que ele obteve. Agora, ele poderia dominar feitiços instantaneamente. Em outras palavras, foi uma trapaça absoluta. A vila já caótica mergulhou ainda mais no caos quando todo o armazém explodiu. Han calmamente saiu de lá e fez o exército de zumbis sair sob seu comando. Ele ordenou que eles não deixassem um único desses magos das trevas escapar. Eles devem eliminar todos os humanos horríveis nesta aldeia. E assim, a rebelião dos zumbis começou. O protagonista esperava uma varredura fácil da aldeia, mas alguns dos soldados e esqueletos de elite começaram a ir de base pouco a pouco. Isso porque o chefe Malcolm havia se juntado à briga, e ele exercia magia negra ameaçadoramente. A gentileza do velho estava totalmente fora do ar. Ele queria saber o porquê esse mero esqueleto está com o fragmento do rei imortal. O nome verdadeiro do chefe era Marcus Giocali, o ancião no voto de desafio. O protagonista perguntou descaradamente ao ancião se ele ainda se lembrava dele de alguns dias atrás. Ele literalmente perdeu o coração graças a esse demônio careca. Então, apenas pegou um novo no armazém. O fragmento agora estava profundamente enraizado e assimilado em seu corpo. O ancião rangeu os dentes de raiva ao pensar que um esqueleto pobre se fundiu com o fragmento do rei imortal. Isso era um completo absurdo. Em sua fúria, o velho lançou um feitiço retorcido para eliminar o protagonista. Nosso esqueleto se moveu muito rápido, mas não teve tempo suficiente para se esquivar do caminho. Felizmente, tudo que o feitiço fez foi cortar um de seus braços, e nem parecia doloroso. Ele estava apenas irritado que o velho seria tão indelicado e atacaria quando ele ainda estava falando. O ancião lembra que despejou todos os recursos e mãos de obra que tinha por um ano inteiro para acelerar o processo de amadurecimento do fragmento. Então, ele ficou furioso porque estava tão perto de obter o poder mais forte do que qualquer coisa imaginável, apenas para ser levado por um mero esqueleto. O fragmento foi desperdiçado, apenas transformando um esqueleto de elite em um demolidor. Com sua fúria, ele construiu um nefasto espinho das trevas feito puramente de magia negra. Han acabou de perceber que colocar o fragmento em seu corpo deve ter sido como colocar um encantamento de alto nível em uma arma iniciante. Ele não se importava, mas neste mundo, ele pode ser o único que poderia fazer a assimilação funcionar. Han certamente estava convencido de que o velho não seria capaz de suportar a tortura mental. O ancião parecia fascinado com a resistência anormal à corrosão de Han e queria estudar o seu corpo como cobaia. Depois que tudo foi dito e feito, o ancião decidiu explodir ele. O protagonista criticou o velho por ser tão brega e anunciar o nome de suas habilidades no final de cada frase. Nosso garoto disse que estava lutando essa luta por causa de Alfred. O ancião não sabia quem era Alfred e perguntou se ele era um dos aldeões. O velho suspeitou que Han se infiltrou na aldeia, sabendo de tudo o que estava acontecendo. De repente, uma massa potente de magia negra apareceu no flanco do velho. Ele conseguiu erguer uma barreira a tempo, se defendendo contra a energia escura. O chefe estava em apuros e sabia disso. Han estava rapidamente se acostumando com a magia negra a cada segundo. Graças ao poder do fragmento, o chefe observa que não podia perder mais tempo porque o esqueleto estava forte. Pensando nisso, ele puxou o gatilho do pacto de destruição. Nesse momento, os homens da aldeia que estavam se esforçando ao máximo para resistir aos ataques dos zumbis começaram a se comportar de maneira estranha no meio de suas respectivas batalhas. Tudo começou com uma sensação de quase vômito, seguida por suas almas e magia, deixando seus corpos um por um. Os magos negros que serviram sobre o velho com lealdade ao longo dos anos caíram
quando suas almas e magia foram sugadas. O velho acumulou as almas e a transformou na coroa dos quebrados. Este chefe horrível apenas usou a alma de seus subordinados para amplificar seu próprio poder. Han pode ter suportado o poder do fragmento, mas o próximo ataque do velho pode ser uma história diferente. O homem logo gritou o nome da técnica, mas foi interrompido quando o protagonista o atingiu com um único tiro de energia escura, em movimento rápido na garganta, e ele só podia se culpar por ter feitiços tão bem elaborados. Han quase adormeceu esperando por todo o título do feitiço, mas agora ele acabou de terminar a luta em um ataque. De qualquer forma, Han aprendeu muito sobre a magia negra graças à demonstração de habilidades do ancião. Um fim tão estúpido era a punição final daquele velho. Todo o trabalho e tudo que ele sonhou, tudo se tornou inútil nas mãos de um esqueleto bem estranho. O velho deu seu último suspiro. Han olhou para o céu acreditando que o rato Alfred estava assistindo de cima. Ele provavelmente estava em paz agora, que a justiça foi feita. Descanse em paz, doce príncipe. Todos nós esperamos que você consiga muito queijo lá no céu. Enquanto a batalha na vila terminava, a cena muda para um reino distante dentro de uma igreja. Uma mulher orou a seu Deus. De repente, era como se ela recebesse uma revelação divina. A mulher se tornou consciente do que estava acontecendo naquela aldeia distante e imediatamente procurou o bispo Martin. Isso para obter uma orientação. Esta jovem era amplamente conhecida como Santa Rista. Ela disse que precisava se dirigir a toda a congregação o mais rápido possível, pois detectou um sinal da ressurreição do rei imortal, lá no oeste do reino. O bispo Martin, sabendo da seriedade do assunto, se apressou em chamar todos os membros relevantes da igreja para se reunirem para uma reunião urgente. A ressurreição do monstro, que mergulhou o continente no medo há centenas de anos atrás, seria uma catástrofe de proporções incalculáveis. A Santa Rista se recusou a permitir que algo assim acontecesse. A cena volta para o nosso garoto. Han caminha após a batalha e avalia os danos às suas forças de zumbis. Ele tinha alguns 100 sob seu controle, mas eles foram quase 100% eliminados. A coisa boa sobre as tropas era que você sempre podia fazer novas e repor suas perdas. Faz parte da diversão de ser um necromante. Por enquanto, o protagonista precisava cuidar de seu braço perdido primeiro. Então, ele andou pelo campo de batalha para encontrar um adequado. O garoto não precisou ir muito longe até encontrar um bom ajuste de um esqueleto caído. Ele então ativou a super recuperação aprimorada e levou apenas 2 segundos para recuperar sua perda. Agora é hora de levantar um novo exército. Han alvejou os cadáveres sem alma dos magos das trevas espalhados pelas ruas para serem seus novos subordinados. A sabedoria maligna também veio com os sussurros orientadores do abismo. O fragmento do rei imortal estava basicamente emprestando a ele o conhecimento e o poder de que precisava para criar um soldado eficaz. Deve-se contaminar o poder mágico restante no corpo e raspar os fragmentos de consciência. Estava indo muito bem no começo, mas o protagonista deve ter perdido a concentração na reta final, o que resultou na quebra do soldado. Han pensou que esse processo pode ser mais difícil do que ele pensava inicialmente. No entanto, depois de algumas horas, ele conseguiu levantar um novo exército. Após algumas tentativas, o protagonista começou a pegar o jeito e aumentou drasticamente a sua taxa de sucesso. Agora, ele precisava descobrir o que fazer com o cadáver do ancião. Talvez ele pudesse transformar o velho em um zumbi com uma alma intacta para que ele pudesse extrair algumas informações. Esse teria sido o melhor cenário de todos, mas pode não ser possível. Após uma inspeção mais detalhada, o protagonista descobriu que o ancião do voto de desafio não tinha alma. A sua alma deve ter sido extraída artificialmente através do círculo mágico colocado no topo de seu coração. É altamente provável que tenha sido feito como uma forma de medida de segurança de sua organização. Já que eles poderiam realizar uma operação tão grande, é natural que eles tenham algo seguro. Ainda assim, ele poderia simplesmente transformar o cadáver em outro zumbi sem alma. Dessa forma, Han poderia ganhar um zumbi de primeira linha com autoconsciência e boas habilidades de luta. Assim,
como fez com as dezenas e dezenas de tropas. Ele contaminou o poder mágico restante no corpo do velho, reuniu os pensamentos restantes e plantou um novo ego. O resultado foi um zumbi feiticeiro. A energia girando em torno dele era muito mais espessa do que os magos negros normais. O que é mais impressionante é que ele manteve a sua barba branca. Han não esperava que o mago fosse capaz de falar, então foi uma surpresa agradável. Ele decidiu manter o velho como o nome falso de Malcolm. Malcolm pode ter perdido as memórias de sua vida passada, mas isso não apaga os crimes e atrocidades que ele cometeu. Ele seria o saco de pancadas de Han, isso de agora em diante. Quando seu nome era chamado Malcolm, parecia sentir medo pelo seu novo mestre. O protagonista olhou para a velha bengala e o pobre mago tremeu de horror. Han diz que acabou de ganhar uma nova arma decente. Ele ficou diante da pilha de ossos que pertenciam aos aldeões. Entre eles estava o aldeão zumbi que ajudou a eliminar Jeff. Ele foi o catalisador dessa revolta. O único presente que Han poderia dar aos aldeões que haviam sido transformados em monstros grotescos era um lugar de descanso final em paz eterna com suas famílias. Ele incendiou a aldeia, a queimando junto com seus infelizes habitantes. Enquanto o primeiro clone estava queimando ossos humanos, o protagonista estava limpando prato após prato de frango frito até os ossos. Ele olhou para o preço atual do ouro no mercado. A vila era ocupada por feiticeiros e magos das trevas, e eles acumulavam ouro e tesouros como loucos. Agora, tudo isso pertencia a Han. Para fazer um relato detalhado de seu saque, ele convocou Hans para a Terra. Nesse momento, o esqueleto apareceu em sua sala de estar. A aura encheu o lugar de pavor. Embora Hans fosse seu clone, o poder latente nessa coisa era demais para o mundo normal. O protagonista cancelou a convocação com medo do que poderia acontecer se Hans continuasse existindo na Terra. Ele não sabe o que fazer, já que tinha que convocar Hans de volta. O protagonista presume que talvez fortalecer sua habilidade única primeiro pudesse ser o movimento correto. Ele abriu a loja de karma e ficou surpreso ao descobrir que ganhou cerca de 400 mil karma, além dos outros 400 mil que ele ainda não gastou. O protagonista atualiza sua habilidade, que era de 300 mil. O sistema explicou que à medida que a sua habilidade de avatar crescia, o número de clones que ele poderia criar também aumenta. Sua força mental também excedeu o padrão, então ele adquiriu a habilidade Serenidade. Isso impediria que sua mente fosse influenciada por fatores externos e ataques mentais. Agora, ele poderia lidar com a convocação de Hans por longos períodos de tempo e poderia finalmente fazer um inventário dos tesouros que ganhou. O protagonista ainda se sentia estranho ao lado do seu primeiro clone. Ele observa que, ao contrário da habilidade instrumental, parece que a habilidade Serenidade também pode ser aplicada ao corpo principal. É estranho como ele sempre consegue adquirir as habilidades necessárias. Por enquanto, é hora de vender o ouro e sacar os frutos de seu trabalho. Um pouco mais tarde, o protagonista levou sacolas e mais sacolas cheias até a borda com ouro cintilante na frente de especialistas e simplesmente os encarregou de depositar o dinheiro em sua conta. Toda a loja o tratava como o cliente mais valioso. Nosso garoto escondeu Hans em sua sombra usando magia negra e até fez o seu clone usar uma máscara no caso de ter que convocá-lo na frente de outras pessoas. Assim que o protagonista saiu do banco, a loja explodiu. De repente, uma fera saiu da explosão rindo loucamente. Eram dois ladrões, um que parecia um lobisomem e outro que parecia um ladrão comum. Rapidamente, roubaram os sacos de ouro recém-depositados. Eles não esperavam ter uma colheita tão boa em um lugar tão remoto, mas ainda precisavam correr e escapar. O ladrão montou o lobisomem e eles dispararam para as ruas com uma velocidade inacreditável. Esses dois eram super vilões. Eles são pessoas despertas que cometem crimes usando suas habilidades. Existem guardiões que protegem os cidadãos desses vilões, mas não tinha nenhum por perto no momento. O protagonista vê os dois vilões fugindo para Deus sabe onde e ficou atordoado. Ele se lembrou daquele dia traumático em que perdeu tudo. Han logo voltou à realidade quando o lobisomem o tirou do caminho enquanto eles continuavam a correr. Os guardiões provavelmente rastreariam esses vilões. Han pensou que tinha mudado, mas mesmo depois de todas as suas novas experiências, ele ainda era o mesmo cara que congela diante de pessoas assim. O nosso garoto pensou que os ladrões podiam realmente se safar, já que os guardiões levam cerca de 3 minutos para
para responder aos crimes. Os criminosos têm muito tempo para se esconder. Tudo que os dois precisavam fazer era se juntar a Portal, e isso seria um crime perfeito. Nesse momento, os dois chegam à garota chamada Portal, mas ela estava deitada no chão imóvel. Os dois ladrões tentaram acordá-la sem sucesso. Nos cantos escuros do ponto de fuga estava um esqueleto. Hans caminhou em direção aos vilões ameaçadoramente, emitindo uma aura mortal ao redor de seu corpo. Os ladrões imediatamente perceberam que esse estranho não era um guardião. O protagonista admitiu que não podia fazer nada sozinho no momento, mas o mago imortal chamado Hans definitivamente podia. De repente, vários soldados esqueletos cavaram seu caminho para fora do chão, chocando aqueles vilões. Era hora de ensinar essas pessoas a não mexer com clones poderosos. Um pouco mais tarde, uma equipe de oficiais correu até os vilões depois de rastreá-los. Os guardiões da Associação Sul-Coreana de Retornados ficaram paralisados assim que chegaram ao local. O líder da equipe congelou vendo todos os vilões deitados no chão imóveis. Parece que alguém já havia lutado e derrotado os vilões e desaparecido, mas não fazia muito tempo. Então quem fez isso ainda deve estar por perto. O líder da equipe encarregou urgentemente seus subordinados de procurar qualquer sinais de quem neutralizou os ladrões. Quem eles estavam procurando já havia retornado à sua forma sombria. O protagonista caminhou lentamente depois de terminar o trabalho. No geral, foi um dia refrescante para ele. Han até pensou que aliviar o estresse espancando vilões de vez em quando poderia ser uma baita de uma ideia. No dia seguinte, o segundo avatar, Hans, partiu em sua própria jornada. O seu destino era a cidade grande mais próxima, e as coisas pareciam estar melhorando. Malcolm estava se sentindo sobre a cidade a leste da aldeia. Hans entrou no portão e marcou o início de sua estreia oficial no outro mundo, mas a vibração interna estava longe do que o protagonista esperava. Ele esperava explorar um lugar repleto de atividades, mas a cidade parecia estranhamente vazia para o seu tamanho. Eles nem mesmo realizaram verificações nos portões, nem estavam interessados em estrangeiros andando por aí. O protagonista se deparou com alguns bandidos de aparência assustadora, incomodando uma jovem em um beco isolado. Eles exigiram 2 moedas de prata em 3 dias ou fariam algumas coisas desagradáveis com essa jovem. O prota que estava controlando Hans olhou para esse clichê cansativo de bandidos da cidade explorando uma jovem e zombou. Ele não queria se intrometer nesse negócio problemático, mas talvez não tivesse escolha. A jovem em fuga esbarrou nele ao sair do beco. Ela se desculpou repetidamente por esbarrar nele. Hans perguntou se ela conhecia bem a cidade. Ele disse que não queria se envolver em nada problemático, mas precisaria de um guia de qualquer maneira. Ela olhou para cima aparentemente surpresa e o protagonista tirou 2 moedas de prata. Ele se apresentou como seu empregador. Os olhos da garota brilharam olhando para o par de moedas de prata em sua mão. Eles se iluminaram ainda mais quando Hans propôs que discutissem as condições de trabalho. Depois de um passeio superficial pela cidade, eles acabaram em uma pousada local. Segundo a menina, essa acomodação era um dos melhores lugares para se hospedar lá na cidade. Ao longo de sua turnê inicial, o protagonista descobriu que o nome da garota era de Anna. Ela estava tentando ganhar algum dinheiro para cuidar de seu irmãozinho doente, depois de perder os seus pais. Ela também disse ao prota que o conheceu quando estava com problemas por não poder pagar o dinheiro do tributo. A turnê de hoje lhe rendeu 2 pratas e o protagonista disse que precisaria dela para amanhã também. Ele foi para a cama. Ele tentou se convencer de que estava apenas fazendo uma boa ação, mesmo que estivesse sendo roubado. E então concluiu que o primeiro dia de sua aventura pode ser o melhor da cidade. No dia seguinte, Han mal conseguiu dormir, porque a cama era bem desconfortável. De repente, ele ouve uma garota espirrando lá de fora e decide olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Han logo descobre que Diana estava acampando do lado de fora da pousada, esperando que ele acordasse. Ela pode ter contraído um resfriado por ficar fora por tanto tempo, mas ainda cumprimentou o seu novo chefe com um sorriso. O sol ainda não havia nascido totalmente, e ele a convidou para pegar um café da manhã. O protagonista também pediu que ela viesse durante a hora do almoço, em vez de acampar tão cedo pela manhã. Diana mal ouvia suas palavras, porque estava concentrada na comida. Ela até olhou para o pão e os ovos inacabados em seu prato, e ele a deixou comer, pois ela parecia estar com muita fome. Em vez de comer a refeição ali mesmo, ela os guardou em sua bolsa. O nome da cidade em que Han está se chama Azantu. Era um pequeno
pequeno território no lado oeste do reino Thalia, e pode ter parecido uma cidade medieval comum, mas havia algo um pouco estranho em tudo. Havia um símbolo estranho espalhado por todo lugar. Parecia um desenho das presas de um monstro. O protagonista acredita que não é desenhado com tinta. Diana explicou que esses símbolos foram desenhados com um líquido vermelho. Esse fato mórbido não incomoda muito e ele tenta cheirar. Diana perguntou aleatoriamente se ele havia comido uma sopa contendo carne de veado do jantar passado. O protagonista pergunta surpreso como ela sabe. A garota responde que podia dizer simplesmente cheirando porque ela tinha um nariz anormalmente bom. O seu olfato era tão aguçado que poderia até ser considerado uma habilidade especial. Diana explicou que o símbolo mórbido na parede era o emblema de uma organização chamada Varlolak. Eles supervisionaram as estradas. De repente, Diana parou de falar quando estava prestes a continuar compartilhando mais informações sobre Varkolak. Ela fez isso porque cheirou alguma coisa familiar de longe. Diana cheirou novamente o ar e confirmou sua suspeita. Era o cheiro de pão recém-assado. Um pão tão bom que todos deveriam experimentá-lo se estivessem passando pela cidade. Diana já estava procurando o próximo local de comida. Se eles não tivessem corrido para a padaria, ela teria sentido algo totalmente diferente flutuando no ar. Alguns dias depois, o protagonista estava em seu ponto de encontro, esperando por Diana, mas ela estava estranhamente atrasada para o compromisso hoje. Nosso garoto parado ao ar livre atraiu alguma atenção indesejada. Os bandidos da cidade que ele viu em seu primeiro dia se aproximaram dele com uma proposta para conversar. Han não queria se incomodar e nem perder muito tempo com essas pessoas. Então ele tirou algumas moedas de prata para pagá-los. Ele até agiu como se estivesse doando algumas moedas de prata para ajudar a manter a ordem pública. O protagonista já havia preparado alguns fundos para esse tipo de coisa. Ele logo notou que o bandido careca tinha uma tatuagem do mesmo símbolo espalhada por todas as paredes da cidade. Diana também o avisou para não ficar perto dos becos e até o aconselhou a deixar a cidade o mais rápido possível. O medo que ela tinha dos bandidos de Varkolak era imensurável. Depois de receber as moedas, os bandidos se afastaram. O protagonista os ouviu falando sobre uma criança que eles capturaram sob as ordens do chefe. Ouvir a menção de uma criança sequestrada deixa Han alarmado. Sua mente imediatamente saltou para o pior cenário, pensando que eles haviam sequestrado a Diana. O protagonista inicialmente prometeu não se intrometer em negócios problemáticos, mas gritou com os bandidos. Ele sabia que quando se tratava de situações tensas como essa, o impulso era importante. Se ficasse muito perigoso, ele poderia cancelar a convocação a qualquer momento. Nosso garoto fortaleceu sua determinação e disse aos bandidos que estava curioso sobre algo. Naquele momento, Diana apareceu, provando que sua presunção estava errada. Logo, os dois bandidos o confrontaram sobre sua curiosidade. Han não queria ter problemas com Varkolak e se ofereceu para dar ainda mais moedas de prata. Os bandidos aproveitaram a situação e limparam sua bolsa de moedas. Eles levaram tudo. O protagonista não podia deixar de ficar irritado com Diana por estar atrasada e fazê-lo se preocupar. Como punição, ela não teria comida de graça hoje. Diana começou a chorar. Ela conta que estava atrasada porque o seu irmão mais novo havia desaparecido repentinamente. O menino já havia se recuperado da doença e ficou saudável novamente graças a toda a comida que Hens deu. Mas agora ele desapareceu e Diana não sabia o que fazer. O protagonista imediatamente ligou os pontos. Aqueles bandidos Varkolak tinham acabado de falar sobre sequestrar uma criança. Era altamente provável que eles fossem os culpados. Quando ele perguntou a Diana se Varkolak poderia estar envolvido, um olhar de terror absoluto se espalhou por seu rosto. Ela começou a gritar de angústia ao pensar em seu irmão mais novo caindo nas mãos de Varkolak. O protagonista garantiu que desembolsaria o dinheiro se essas pessoas exigissem um resgate, mas Diana sabia que não era fácil assim. Se Varkolak estivesse por trás do sequestro, seu irmão não teria muito tempo. O que esses criminosos queriam não era dinheiro, mas sim líquido vermelho. O protagonista perguntou por que esse seria o caso. Diana explicou o segredo sobre esta cidade, que pode parecer uma cidade normal à primeira vista, mas este lugar não era nada além de um gigantesco depósito de comida para vampiros. Falando em vampiros, a cena muda para um monstro, que tinha acabado de se banquetear com líquido vermelho. Ele podia sentir o cheiro de mana escura nas proximidades, e se perguntou se havia um conflito interno envolvendo o fragmento do rei imortal. O vampiro era um homem bonito com os olhos vermelhos carmesim, presas afiadas e pele pálida. Agora, ele colocou os olhos em outra refeição com uma presença maligna. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo. Se vocês quiserem a continuação, comenta a parte 2 aí nos comentários. Dito isso, valeu!